e interagir conosco aqui no Sinal Aberto. Estamos de volta aqui para, a partir de agora, conversar sobre obras, né, infraestrutura aqui na cidade de Goiânia. O mapa está aqui na tela, a gente vai usar aqui as imagens do aplicativo Waze para falar sobre um assunto inicial na entrevista aqui com o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Everton Schmaltz. A gente vai falar sobre, não é exatamente esse local, né? A gente vai falar sobre essa retomada, a finalização da obra da Marginal Botafogo e a Avenida Jamel Cecílio. Uma parte, né, o córrego Botafogo, a parte do viaduto que passa sobre a Marginal Botafogo já foi entregue há um bom tempo, mas agora há outros estágios aí dessa obra que deve ser concluída aí nas próximas semanas, no próximo mês, pelo menos acho que essa é a previsão. Secretário Everton Schmaltz, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. E o máximo de informações assim, possíveis a respeito da nossa cidade, a parte viária, a parte de drenagem, de infraestrutura, a gente está aqui para poder informar. Bom, secretário, agora sim vou lá para o mapa, né, para mostrar esse cruzamento. É um cruzamento de bastante movimento, mas que hoje só está funcionando ali o viaduto da Jamel Cecílio, passando sobre, né, a Marginal Botafogo. Mas há ali são 3 níveis, né, secretário? Tem o nível do próprio viaduto da Jamel Cecílio passando sobre a Marginal, tem a própria Marginal, que agora vai continuar, né, quem vem lá do centro de Goiânia em direção aqui para a Vila Redenção, para a região sul da cidade, vai continuar depois desse cruzamento. E aqui também, no segundo nível, por baixo passa a Marginal, lá por cima passa a Jamel Cecílio, e depois aqui tem um segundo nível que é uma rotatória, né? Tem uma circulação de trânsito por ali. Isso que não está funcionando ainda, né? Que está interditado, essas sinalizações aqui são as interdições que hoje ocorrem por conta das obras. Esse segundo nível aqui é uma questão, né? Essa circulação e também a própria continuidade da Marginal Botafogo. Qual é a previsão, secretário, para essa conclusão da obra? São esses 2 níveis que ainda não estão completos, já que o viaduto da Jamel Cecílio já funciona há algum tempo, secretário. Rubens, parabéns pela explicação. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso mesmo, né? E que bom que você está levando esse tipo de informação para os nossos munícipes, né? E quanto mais assertiva essas informações, é até melhor, né? Porque nós não teremos tanto problema na compreensão da sinalização. Parabéns. Bom, como você citou, são 3 níveis, né? O nível superior ele já está concluído em operação. O nível plano, que seria ao nível, né, do próprio terreno, é uma rotatória que vai permitir a movimentação que a gente denomina de desejo de tráfego para vários locais. Seria o retorno, seria curva à direita, curva à esquerda, realmente dando um fluxo com menor velocidade. E essa outra parte, que é um fluxo de maior velocidade, são as 2 trincheiras, que é o nível mais inferior, que fica inclusive até um pouco abaixo, uns 80 centímetros, da cota máxima do canal, né? Houve necessidade de se fazer essas 2 trincheiras por questão de obediência técnica de altura, e nós teremos então, nesse ponto, a continuação das 2 pistas da Marginal Botafogo. Essa obra, a gente considera em engenharia como uma obra estrutural, né? A partir do momento que você coloca ela 100% em habilidade de funcionamento, né? A influência dela torna-se muito grande, ou seja, as pessoas vão ter muito mais velocidade, né, para chegar aos seus destinos, por causa das opções, e também a viabilidade de fazer um retorno, de pegar uma outra via. O benefício em termos de tráfego numa obra como essa é muito grande. Mas como o próprio nome diz, né, a gente denomina também isso de complexo. E complexo não é à toa, porque realmente tem muita complexidade. Não só no aspecto viário, mas também na parte estrutural, na parte da elaboração dos projetos, que na verdade não são só esses projetos, né? A gente tem projeto de iluminação, projeto de urbanização, a parte de drenagem, que é muito importante naquele local. A gente tem uma parte um pouco mais baixa nessas trincheiras, então, consequentemente, toda a água de chuva ali, ela tem que se deslocar, né? A gente tem que deslocar ela para um ponto mais baixo.
Enfim, a gente está chegando ao final dessa obra, que teve um curso bastante duradouro, em várias etapas, com inclusive algumas desapropriações que impôs um certo atraso. A nossa previsão, Rubens, é para final de maio agora, a gente já termos essa inauguração. A parte civil, que é a parte da CEINFRA, no máximo até o meio da semana que vem, para quarta-feira, já vai estar toda concluída. Eu me reuni ontem com o secretário Horácio, da Secretaria Municipal de Mobilidade, e já passei para ele todos os projetos de sinalização, que são as sinalizações verticais, que são as placas, né, os indicadores, e a sinalização horizontal, que são aquelas que a gente coloca nas vias. Discutimos o projeto, e o projeto já está nas mãos dele, e a parte como eu disse, de iluminação, a parte de plantio de grama, de calçadas, já está toda concluída. A gente espera que essa parte de sinalização conclua em uns 15 dias, e aí pente fino muito grande, principalmente nos aspectos de segurança, para poder colocar a obra como um todo em perfeita funcionalidade. A imagem do mapa, né, secretário, do aplicativo Waze, que está na tela ali ao nosso lado, já mostra, inclusive, a importância dessa obra, né? Quando a gente começou aqui a entrevista, há alguns minutos, o trânsito era moderado ali na Jamel Cecílio, depois da obra, né? Vem ali aquele período de interdição da Marginal Botafogo, o motorista precisa pegar à direita, e aí, depois de pegar o desvio à direita, ele pode seguir na Jamel Cecílio em direção lá ao setor Marista, ou então seguir lá para o setor Pedro Ludovico, tem ali as alternativas por desvio. E estava moderado, agora a Jamel Cecílio já está com o trânsito ali que está começando a ficar quase que parado, né? Hoje, nesse momento, a velocidade média de 15 km por hora, a gente vê no mapa ali, seguindo, né? Depois da obra. O senhor já deu a previsão, eu só fico com uma preocupação que é desse trabalho da Secretaria de Mobilidade, né? Essa previsão para fim de maio, até finalizar todos os detalhes da obra e depois sinalização. A gente já teve problema, por exemplo, com o recapeamento do asfalto, em que a Secretaria de Mobilidade teve falta de tinta. E aí a sinalização não era feita rapidamente, a rua ficava ali nua, digamos, né? Só no asfalto novo mesmo, sem a sinalização. Pode ser um ponto lá para finalizar essa obra, para ser entregue até o final de maio. Secretário, a gente tem várias questões para conversar com o senhor, eu vou continuar aqui com o mapa, à medida que a gente for caminhando, né, pela cidade, eu vou apresentando outros locais que vão ser, inclusive, citados aqui, imagino, pelo meu colega, o Samuel Straioto, que também tem perguntas para o senhor. Samuel, o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Everton Schmaltz, com a gente para suas questões também. Secretário, bom dia, obrigado aqui por atender nosso convite. A respeito do recapeamento, qual o percentual do recapeamento da troca dos 630 quilômetros que estava prevista que já está concluída? No ano passado foi concluído em torno de 73%. Nós temos um saldo aí de 27% e já reiniciamos de forma até um pouco mais parcimoniosa, com o melhor detalhamento dos projetos existentes, e hoje a gente avançou mais uns 5% a 6% em alguns setores. Como o saldo existente ele não é suficiente assim, para poder atender a várias demandas que a gente ainda tem, né, eu determinei aqui na Secretaria que a partir do mês que vem nós vamos iniciar um novo projeto também. A gente deve gastar aí até setembro, outubro, mais ou menos, para estar com esse projeto concluído, para pegar praticamente todo o outro universo, né, existente na cidade de Goiânia, nesse novo projeto. A gente acredita que hoje, em torno de 25% que ainda restam, a gente deve concluir até julho ou agosto, findando essa parte do contrato, né? Esse contrato houve alguns questionamentos, né, como é sabido, por conta da CGU, da CGM. A gente deu todas as justificativas. Nós, inclusive, baixamos uma portaria aqui nesse sentido, para que fossem, para que se colocasse o município dessa questão com toda a segurança para o prosseguimento desse contrato. E ele foi reiniciado e a gente quer ver se conclui isso aí por volta de setembro.
Esse já é o que já está programado, né? Agora, para o ano que vem, a gente quer realmente aumentar essa malha como um todo. Secretário, o que o senhor quer dizer quando se trata de uma reestruturação desse projeto de reconstrução asfáltica aqui em Goiânia? Inicialmente, a gente tinha a previsão da utilização de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, de 780 milhões, parte desse recurso para a reconstrução asfáltica aqui na cidade. Houve uma opção da Prefeitura de Goiânia de não utilizar esse recurso do empréstimo, de não prorrogar, inclusive, esse empréstimo contratual. Qual será a fonte de recursos? A CEINFRA hoje detém recursos para poder fazer essa reestruturação? De que forma ela será feita? Eu estive com o prefeito Rogério no Ministério do Desenvolvimento, a semana passada, e um dos programas assim que devem ser contemplados pelo próprio Ministério não é esse aporte todo, inicialmente, porque a gente está pensando no horizonte deste ano, né? Então, nós estamos trabalhando em parcelas, vamos dizer parcelas, se é que a gente pode chamar assim, na ordem de 80 a 100 milhões, perante a Caixa Econômica Federal, de um aporte de aproximadamente 800 milhões para várias outras obras, né? Porque dentro do nosso programa de projetos, inclusive para o ano que vem, tem as pontes, tem mais 6 complexos como esse da Jamel Cecílio. Essa é toda a nossa programação. A gente já está partindo para esse detalhamento, antecipando todas essas questões técnicas e financeiras. A gente foi muito bem recebido, existe o aporte no próprio Ministério, né? Falta-se as negociações já para essas liberações com a apresentação dos projetos perante a presidência da Caixa Econômica Federal, que é o que deve estar sendo agendado para os próximos dias. Secretário, esse percentual que o senhor ressaltou aqui para nós já havia sido apontado, né, pelo seu antecessor aí na CEINFRA, restando aí no final do ano passado em torno de 25%. Esse ano, então, para execução, nós não tivemos a continuidade do processo de reconstrução asfáltica e a Prefeitura pretende concluir esse percentual, e aí esta nova fase ela deve abranger quantos quilômetros de reconstrução asfáltica aqui na cidade? Olha, o restante, é igual eu disse para você, a gente já iniciou isso, a gente já contactou as empresas, né? Todas as demandas que seriam solicitadas dos relatórios da CGU, as empresas aceitaram, né? Todas os apontamentos técnicos, as reduções de valores. Então, assim, a gente conseguiu viabilizar o contrato na conformidade com o que foi solicitado pela CGU. Na verdade, esse procedimento dos apontamentos de auditoria nesse contrato não é um julgamento, são apontamentos que são feitos e que devem ser justificados ou não, o que não impede a prorrogação dos próprios contratos de acordo com as condições que são pré-estabelecidas. Com isso, a gente conseguiu dar continuidade nesses contratos. Nós iniciamos no início do mês já, né, especificamente em um setor, e já vamos avançar até a finalização desse contrato. Igual eu disse para você, se a gente já conseguiu o recurso, que deve ser aproximadamente dessa parcela, né, esse ano a gente já iria aportar em torno de 50, 60 milhões só para poder concluir esse contrato atual, que é o 630, né, e deixar todos os projetos, que na verdade não vão ser 630 quilômetros, vai dar em torno de 480, 500 quilômetros, que a gente vai já projetar e ampliar toda a nossa malha, né, já a partir do ano que vem. Essa é a programação. Secretário, da minha parte, que o nosso tempo é curto, então eu tenho aqui uma última pergunta, antes de devolver aqui a palavra ao companheiro Rubens Salomão, a respeito da Avenida Anhanguera, né? Nós temos aí a responsabilidade, por meio de determinação judicial, de que a Prefeitura de Goiânia precisará fazer aí a reconstrução do asfalto. A CEINFRA estava construindo um cronograma. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, foi revisada uma aplicação de recursos na ordem de 95 milhões de reais para a requalificação da Avenida Anhanguera.
mas a previsão de custos pode ser maior em relação a esse orçamento aqui que citei. Como está a construção do cronograma para a revitalização da Avenida Anhanguera neste instante? Isso vale um detalhamento, porque a gente recebeu, né, essa demanda judicial no início do mês, né? E a questão do prazo não estava muito bem definida até que foi feito um acordo. Esse acordo estabelece que essa primeira etapa, que seria uma reestruturação mais branda, vamos dizer assim, até que se implante um projeto melhor, mais complexo, porque, queira assim ou não, nós estamos falando do primeiro BRT do Brasil, né? A Avenida Anhanguera é o primeiro BRT do Brasil. O prefeito Rogério, ele sabe muito bem essa importância do que representa a Avenida Anhanguera, né? Já conversei muito com ele nesse sentido. Ele quer realmente, como plano de governo, ter um projeto a nível de BRT, né? Ele não quer simplesmente um pavimento, digamos, que não esteja à altura das necessidades do sistema de tráfego lá. Isso já ficou definido por ele. Com relação à demanda judicial, como o prazo tinha chegado para a gente sem esse acordo, né, e depois que a gente foi verificar, nós sentamos com a diretoria e a presidência da Metrobus aqui e estamos estabelecendo um cronograma no sentido de que a gente possa, dentro desses 6 meses que nós temos, que começa agora em junho, no final de junho, né, nós teríamos 6 meses para poder entregar a Avenida Anhanguera com o mínimo de condições necessárias de tráfego, né? E para o ano que vem, realmente, a gente já ter esse aporte, que grande parte desse recurso também é desse que eu comentei lá que é advindo da negociação com o MDE. E, na verdade, ele é um pouco mais, ele vai dar 120 milhões, né, pelas últimas contas que a gente fez por aqui para o corredor. O que ocorreu foi que, nessa negociação, ela estava sendo levada no sentido de que haveria necessidade do Estado para que se colocasse os ônibus elétricos para serem operados, né? E essa era a principal negociação feita entre CEINFRA e Metrobus. A partir dessa questão, como ontem teve uma ação específica de análise, né, desse procedimento do próprio Estado, nós vamos ter que reavaliar perante a Metrobus qual que seria esse cronograma que nós teríamos condições de aplicar. A metodologia é uma metodologia simples, mas que vai ter um prazo mínimo de 1 ano, 1 ano e meio de duração, que seria algum trabalho nas bases, né, que tem locais que as bases estão com problema, e na parte superficial, um recapeamento um pouco mais simplificado, com durabilidade de até 2 anos. E a partir disso, vai ter, de acordo com o próprio vontade do prefeito, uma nova obra lá, uma obra realmente à altura. Rubens? É isso, secretário. Obrigado pelo contato com a gente. A gente continua gravando aqui a conversa. Temos mais um assunto para tratar com o senhor. Obrigado pela conversa aqui ao vivo, mas fique aqui ainda na nossa reunião no Zoom, que a gente vai fazer mais uma pergunta ao senhor. Obrigado pela entrevista. Secretário de Infraestrutura de Goiânia, Everton Schmaltz, conversando comigo, com Samuel Straioto e também com a Jéssica Dias. Obrigado, secretário.